Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade, bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Rádio Cidade. Sabia que na BrisaNet você pode ter o dobro de velocidade em sua internet para assistir a vídeos, jogar online e usar redes sociais à vontade? Participe da promoção Velocidade em Dobro. Assine o Brisa Fixo a partir de R$ 9,90 mensais e ganhe o dobro de velocidade em internet. É mais rapidez e mais economia para você. Promoção válida para os planos de 50, 100 e 200 mega. Para mais informações, ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Agora, na Rádio Cidade, você ouve o programa Cidade Entrevista. Apresentação: Marco Aurélio Freire. 5 minutos na Rádio Cidade, 1h05 no Cidade Entrevista. Sexta-feira, 11 de setembro de 2020, estamos iniciando o Cidade Entrevista. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, né, ao último Cidade Entrevista desta semana, e hoje muito especial, muito bacana, porque nós temos aqui a presença, né, de uma figura ilustre, né, que acabou de chegar, né, aos quadros, se juntou aos quadros da Rádio Cidade, né, com muita animação. Foi toda uma preparação para anunciar o nome dessa figura, né? E ela hoje está aqui no Cidade Entrevista para conversarmos sobre futebol e o rádio, né? Como é que se dá a relação entre futebol e o rádio na vida de nada mais, nada menos do que de Eri Santos, que está aqui à minha direita, tá? E aí, assim, Eri, primeiro já dizer o seguinte: para mim é muito bacana receber o Eri, que é, né, responsável por grandes transmissões, né, que para mim, pessoalmente, como torcedor do Central, algumas transmissões que eu vi, que eu acompanhei, né, da sua trajetória até aqui, né, foram para não, acho que não só para mim, mas para uma série de torcedores do Alvinegro Patativa, né, algumas narrações que você fez marcaram época, fizeram história, e é muito bacana ouvir, né, várias dessas histórias do Eri aqui. E olha, gente, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais da Rádio Cidade, porque aqui é o seguinte, aqui, Eri, é uma experiência, sabe? Então a gente tem aqui a experiência Rádio Cidade. Pode acompanhar pelo Face, pode acompanhar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Periscope e pelo YouTube. Isso para ter imagem. Vocês vão ver o Eri aqui em sua plenitude. Agora, quer só ouvir? Ouve pelo MyRadio, pelo TuneIn, pelo radios.com.br, pelo Radiosnet. Vai ouvir direitinho. E ainda tem o velho radinho, né? Quem tá aí no carro acompanhando a gente, quem tá na portaria do prédio, quem tá em casa, onde você tiver, tem o 99.7 FM. Afinal de contas, a Rádio Cidade é a rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê. E sem mais delongas, já dizer da satisfação da tua presença aqui no Cidade Entrevista, pra gente bater um pouco esse papo diferente, Eri. Você que costuma entrevistar grandes personalidades do esporte, né, e da notícia em geral, hoje é seu dia de entrevistado. Muito obrigado, muito boa tarde e muito boa entrevista. Meu amigo, professor Marco Aurélio, meu professor, meu amigo, né, uma boa tarde para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Pronto, torcedor, tudo bem com você também? Eu não imaginava, viu, professor, que
essa frase iria criar, assim, iria acabar sendo uma marca também. Né? Depois alguém disse, bicho, essa é uma marca interessante, vamos lá. Aí eu comecei a explorar essa história. Então, pronto, torcedor, eu tô aqui na cidade. Né? Exatamente. E eu quero agradecer a você. Né? Primeiro que a gente tem uma amizade já, né? de bons tempos. Né? Isso. A gente se aproximou através do rádio, através do futebol. Exatamente. Tive a oportunidade de ter, né, você várias vezes conosco, né, conversando sobre futebol, discutindo futebol. E hoje estou eu aqui como um personagem da sua entrevista. Você que tem entrevistas, né, importantíssimas e de repente eu prestigiado aqui. Então eu fico muito grato por tudo isso. Grato, né, à Rádio Cidade, a todo esse time que a gente tem aqui na Rádio Cidade que, né, abraça todo mundo de uma maneira tão legal. Há um clima muito, muito bom. Muito bom. Eu tenho até um cara que é tocador de pífano aqui, né? Tem, né? Tem. Tem. Toca pífano aqui, a gente vai revelar já. O tocador de pífano aqui da Rádio Cidade, gente. Vocês vão ouvir. Estamos juntos. O que não falta são histórias, né, dos não bastidores, falta. né? Olha, se o ouvinte tivesse ideia da metade do que sai nos bastidores do rádio, não é que são coisas impublicáveis, não. É que é a história de cada um, né? Que é comentada na hora de um cafezinho, na hora de um bate-papo, na redação, enfim. A gente acaba descobrindo cada história interessante. Não, verdade. E se há um sujeito que tem muita história pra contar, gente, é o Eri. Porque o que não faltou na vida desse homem é viagem pra lá, é pra cá, é ter que fazer as transmissões do jeito que dava. Essa relação. Eri, contando assim, aqui, já pra iniciar, né? O ouvinte quer entender isso. Quando Eri iniciou, como é que foi a trajetória do Eri Santos para chegar agora e dizer, pronto, torcedor? É legal. Essa história toda começou por uma das boas coincidências da vida, porque eu sempre fui apaixonado por rádio e por futebol, né? Sempre gostei muito disso. Quando era garoto, no jogo de botão, né? Que eu brinco quando é possível até hoje, o jogo de botão, eu fazia torneio, não era para eu jogar, eu juntava os meninos da rua para que eu pudesse narrar, né? Já começou aí no jogo de botão. Fazia muito isso. No jogo de botão. E o jogo de botão era improvisado, porque a gente não tinha, né? A grana era curta. A gente usava um quadro negro como um campo, marcava lá, fazia um torneio, chamava os meninos, comprava um bonequinho, montava uma taça em cima de uma lata de óleo, alguma coisa, fazia e tinha isso, criava, né? O torneio. E também, além de fazer do futebol de botão, fazia na rua, né? Enquanto o meu time perdia, que eu ficava fora, eu ficava narrando o jogo. E tem um colega, um amigo, aliás, lá na cidade onde eu nasci, que muita gente pensa que eu sou de Petrolina, né? Mas eu sou de Camaragibe, né? Eu sou ali, região metropolitana. Eu sou na região metropolitana, nasci, me criei naquela região toda. Muita gente pensa que eu sou de Petrolina porque a minha história no rádio, ela começou em Petrolina. Mas eu tenho um amigo lá em Camaragibe que disse, rapaz, quem imaginava que aquelas brincadeiras tuas iam acabar nessa história? E aí eu fui, uma das belas coincidências, fui conhecer Petrolina. Eu morava no Ceará, eu morei no Ceará há 3 anos. E aí, quando cheguei em Petrolina, gostei muito da cidade, mas eu estava no período de férias. E aí eu tive a necessidade de voltar para Petrolina. Aliás, de encontrar uma outra cidade para morar. E escolhemos Petrolina porque há 4 meses antes eu havia conhecido, falei, puxa vida, essa cidade é sensacional. E eu fui morar em Petrolina. E aí eu desenvolvi atividade comercial e tudo mais. Fiz amizade com o pessoal do rádio porque sempre gostei muito de rádio e futebol. E fui conhecendo o pessoal do rádio, professor também, professor J. Menezes, ele é professor assim como você, além de jornalista, é professor de história. E ele me abriu as portas da emissora rural em Petrolina, né, uma tradicional emissora do Brasil, do Nordeste. E aí me abriu a porta para conhecer a rádio, eu queria conhecer, nunca havia entrado no estúdio de rádio, fui conhecer. E aí fizemos amizade. Quando eu estou nos corredores da rádio, conversando, batendo papo, eu escuto o narrador dizer que o plantonista não poderia vir no final de semana. Olha, o Luiz Alberto, lembro dele, lembro de cada detalhe. Luiz Alberto não vai poder vir. A gente vai precisar resolver o problema, porque no final de semana tem a transmissão do futebol do interior. Então, aí eu disse, J. Menezes, como é essa história? Ele tá precisando do plantonista e tal. E eu sempre, fã de rádio, imaginava o que era fazer plantão.
Eu disse, rapaz, se vocês quiserem, eu venho. E os caras loucos, tá bom, venha fazer plantão. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu vou. E aí eu fui fazer plantão, não é? Tinha uma operadora de áudio, Alzenir Almeida, uma das mais competentes profissionais do rádio que eu já vi em toda a minha vida, que era o tempo da cartucheira ainda, Juninho conhece, o Wagner também, e ela fazia com uma competência, ela hoje mora no Japão, Alzenir Almeida, casou com um japonês, mas aí ela começou a me dar dicas, né? Olha, vai entrar nesse horário, vai entrar agora, e colocava as vinhetas e tal, e aquilo foi me encantando, e eu disse, puxa vida, é aqui mesmo que eu quero ficar. Essa é minha praia. É aqui, como eu não sei, eu trabalhava na área de vendas, como eu não sei, mas é esse negócio que eu vou querer. E foi acontecendo, e eu acabei encontrando um espaço lá na equipe de esporte da emissora rural, fazendo plantão. Depois pedi para fazer pista, né, a decisão do campeonato. Aí eu disse, o plantonista oficial já estava pronto, recuperado. Disse, e agora? Eu falei, olha, o Luiz Alberto voltou, então deixa eu ir pra pista lá, só tinha um repórter. Deixa eu fazer pista, tu topa mesmo? Eu topo, me dê esse presente. Então pronto, tá fechado. Eu fui fazer pista, pronto, e aí, meu amigo... Iniciou e não parou mais, Não né? parei mais. Foi assim que começou essa história toda. Interessante demais. Aliás, Eri, eu já vou te dizer, já tem um monte de gente mandando mensagem. A Socorro Marcial mandou uma boa tarde, o Ivo Santana. Que coisa boa. A Neide Motorista diz, boa tarde, professor Marco Aurélio e Eri Santos, sou muito fã dos dois. Que legal, obrigado, Neide. Tem uma obrigado turma mesmo. aqui. E eu já tenho aqui uma pergunta. Eri, aqui é o seguinte, o pessoal sempre manda pergunta pelo YouTube, por favor, pelo né? Face, né? Eles querem saber, e a pergunta pelo Zap aqui, vamos lá. deixa eu ver quem mandou, o Marivan mandou uma mensagem. Marivan. O Marivan primeiro mandou boa Torcedor do tarde. Central, se eu não estiver enganado, é o Marivan, o Mari. Mari, né? Pronto. Ele diz, parabéns pra Rádio Cidade por trazer Eri Santos. Ele tá meu Deus. satisfeitíssimo. E o André do São Francisco, pelo Zap, diz assim, Eri, tem algum momento engraçado, curioso ou gafes que lhe marcaram durante sua trajetória? Tem. Já fez ele rir, ó. Tem sim. Eu vou contar, né? Tentar contar. Vamos contar, claro. Mas a situação mais assim, hilariante pra mim depois, né? No momento foi horrível. Foi que a gente veio fazer um jogo. Eu morava em Petrolina e eu tinha o seguinte: onde a rádio concorrente fosse, eu não abria mão, eu ia também. Nem que eu bancasse a minha ida, né? Porque era um departamento de esporte que era independente, a situação financeira não estava boa. Mas a principal rádio da cidade, né, naquela época, em termos de estrutura e tudo mais, ela estava em todos os jogos, né? Tivesse um jogo... Quando o pessoal me chamou para a equipe, disse, olha, eu não admito a gente perder, não. A gente vai... Vamos lá, né? E a gente ia, né? De todo jeito. E aí, conseguimos um jeito de vir fazer um jogo no Recife, e a gente era ousado, porque a gente vinha para Recife transmitir jogo para Petrolina. Porque as rádios não transmitiam, não chegavam lá, não tinha ninguém retransmitindo. Então, quando tinha um grande jogo, fosse time de Petrolina jogando ou não, a gente escolhia um jogo ali para, né, marcar presença. E a gente veio. E aí a gente chegou no sábado de manhã, o jogo era... Aliás, o jogo foi no domingo. A gente chegou no domingo de manhã, e aí pegamos um hotel ali em Boa Viagem, de frente para a praia. Como é que eu digo que eu estava com dificuldade financeira, mas conseguimos um patrocinador que bancou. A gente chegou de manhã, na praia de Boa Viagem, disse, olha, o jogo vai começar de 4 da tarde, era na Ilha do Retiro. A gente tem aqui pelo menos 2 horas para curtir a praia. E aí eu fui curtir a praia e passa um camarada vendendo camarão, né? Puxa vida, há muito tempo não comia camarão, a gente tomou uma cervejinha e eu comi o camarão. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O camarão parece que o cara tava andando com ele no sol não sei quanto tempo. Não pegou bem. Só que só chegou o efeito na hora do jogo. E era eu e o repórter e o plantonista em Petrolina. E o repórter, o Luiz Vilas Boas, não percebeu. E eu na cabine desesperado, não vai terminar esse primeiro tempo, precisava ir ao banheiro. E o narrador pode fazer tudo menos sair da narração, como? O jogo tava rolando, Marquinhos. E aí, como é que eu faço? E olha, foi a pior situação que eu me vi numa transmissão. Quando terminou, eu soltei para o repórter e disse, chama o plantão. Ele só veio entender depois. Graças a Deus, os amigos lá me arranjaram um remédio. Porque, olha, Marquinhos, uma coisa importante demais é a gente tratar bem os outros para ser bem tratado. Isso é fundamental, não é? né, Eri?
E aí, rapaz, eu já tinha feito amizade com o operador que montava pra gente lá os equipamentos, sabia da dificuldade da gente, mas da paixão pelo rádio. E aí eu corri, bicho, onde é o banheiro, contei a história pra ele, falei, vai ali no banheiro que eu vou procurar consegui um remédio pra ajudar. Mesmo dentro do estádio, né? Lá, ele conseguiu, não sei como, esse personagem que a gente chamava ele de Rato. Rato era porque um cara, né, que fazia qualquer coisa para resolver o problema das transmissões. Tu é um rato de transmissão. E aí o Rato infelizmente faleceu, né, de câncer depois, eu acho que há 3 anos. E eu tenho uma saudade porque ele era um cara que na hora que eu chegava em Recife, ele fica tranquilo que sua transmissão sai. E ele cuidava da transmissão. E aí ele conseguiu esse remédio e tal. E eu voltei para o segundo tempo. Um remédio milagroso, que eu não sei que remédio foi esse. Eu consegui levar o jogo até o final. Mas foi desesperador. Desesperador. Terminando o jogo, terminando o primeiro tempo e eu precisando ir ao banheiro e foi muito complicado. Essa é uma das... Só uma. Tem outra vez que eu subi em poste para poder puxar um fio, porque senão tinha que ter a transmissão. Enfim, já fizemos algumas coisas engraçadas aí para poder fazer a transmissão. Perfeitamente. Gente, a gente vai pro intervalo e na volta... Mas a gente ainda tem mais. Tem um segundo e o terceiro bloco aqui com essa figura, que é o Eri Santos. O break é com o Juninho Santana. Fica aí, é só um minuto. Você está ouvindo o programa Cidade Entrevista. Aqui na Rádio Cidade você faz a programação junto com a gente. Para isso, anota aí os nossos contatos. O telefone é o 3721.000. O WhatsApp Cidade é o 998780997. Quer mandar e-mail? O endereço é o jornalismo@cidade997.com.br. Seja qual for o canal, o importante é você estar junto com a gente aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano tô um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Você está ouvindo a mais nova emissora de comunicação da nossa região, Rádio Cidade, na frequência 99,7. Impactamos mais de 80 municípios com a força da nossa cobertura e programação de conteúdo. Anuncie aqui e obtenha os melhores resultados para o seu produto ou serviço. A Rádio Cidade é uma emissora que todo mundo ouve e todo mundo vê. Você chama e a gente comparece. 3721-1000 ou comercial@cidade997.com.br. É dia da carne no Unicompra. Cortes selecionados para você. Confira. Carne bovina colchão mole o quilo R$ 32,90. Carne bovina paleta sem osso quilo R$ 28,90. Carne bovina chambario com osso o quilo R$ 19,90. Filezinho de frango Seara o quilo R$ 10,99. Galinha Madaló com miúdos congelado quilo R$ 5,99. Batata Mr. Freeze 2 quilos R$ 18,90. É dia da carne no Unicompra. Aqui tem qualidade. Aqui tem preço baixo. Vem! Unicompra, vem! Rádio Cidade. O consultor empresarial Eugênio Salles traz dicas para entrar e se manter no mercado de trabalho enquanto profissional moderno, criativo e de bom desempenho. Tudo isso você confere sábado, a partir das 4 da tarde, com o programa Direto ao Ponto. Apresentação: Eugênio Salles. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542.
Comece o dia bem informado com os principais fatos de Caruaru, Pernambuco e do Brasil. Jornal da Cidade. Apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. O noticiário mais completo da região. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Semana do Brasil. Com condições e preço baixo de verdade. Na Casa Nova tem. Você está ouvindo Rádio Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade também nas principais plataformas digitais: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Periscope. E lembre-se, o som é de rádio, mas a imagem é de TV. Já estamos de volta com o programa Cidade Entrevista. 1h23 na Rádio Cidade, 1h23 no Cidade Entrevista. Estamos vindo para o segundo tempo do programa de hoje, tá certo, gente? Hoje é o programa de tempo, né? Não é os blocos, é o programa de tempo, porque nós estamos recebendo a figura do Eri Santos, apresentador agora na Rádio Cidade, tá bom? E hoje ele está conversando sobre as histórias do futebol, as histórias do rádio, né? Pra gente conhecer um pouco mais, né, dessa figura que é o Eri Santos. Aliás, aqui pelo Facebook eu tenho uma mensagem do Breno Tabosa que diz assim: adoro os comentários do Eri, sempre se mantendo com imparcialidade. Você está agora na Rádio Cidade? Ó, ô Breno, estamos por aqui, velho. Chega pra cá, Breno, também, né? Perfeitamente. Pois é, estamos aqui. Eu até brincando com os meninos, né, com a nossa equipe, que temos viu, Breno? Pode espalhar aí, nós temos a maior equipe de esportes do rádio do interior de Pernambuco, tá bom? Pode espalhar isso aí, porque a gente vai acompanhar muita coisa. E a gente comentando, né, na reunião que tivemos, os meninos aqui que fazem um trabalho brilhante, aí eu disse: olha, a nossa ideia é chamar para vir com a gente. Vem com a gente, que no caminho a gente te conta. Você vai gostar, né? No caminho a gente te conta. Eri, você falou do início do rádio lá em Petrolina, né, na pista, lá como plantonista, mas como narrador, porque você já era narrador lá de criança, quando fazia a narração do jogo de botão, né? Isso aí, sem contar, né, as vezes que eu fiquei na frente do espelho narrando, né, pra ver, meu Deus, será... É isso que os caras fazem e tal. E quando chegou a oportunidade de fazer isso diretamente no rádio, no ar, como foi essa emoção, meu amigo? Eu não esqueço nunca, né, dessa oportunidade também. Um grande amigo que me deu essa oportunidade foi Guanair Atanásio, um grande comunicador do Vale do São Francisco. A gente continuava na emissora rural e ele passou a chefiar a equipe. E aí teve um jogo no domingo que ele tinha fechado um contrato com um patrocinador para transmitir no domingo de manhã um jogo lá no Campo Society desse empresário, que eram 2 times, era Fluminense e um outro, eu não lembro, 2 times de bairro. E aí ele fechou o contrato e esqueceu que só tinha um narrador e tinha um jogo para fazer à tarde. O Marcos Bastos, que é outro grande comunicador, vou ter a oportunidade de colocar o Marcos Bastos aqui no ar, que é um grande parceiro que temos, e vamos dividir muitas informações também, que a gente está abrindo um leque de parcerias, né, em várias cidades para pegar informações, para trocar ideias nessa cobertura do futebol. E o Marcos Bastos ia narrar o jogo da tarde, o Guanaí disse: tem que arranjar alguém para fazer de manhã. E Marcos disse: a gente tem o Eri. Era Erinaldo, né? Passei a ser Eri daqui, já é uma outra história aí, meu nome também. Mas lá eu era Erinaldo Santos, que é meu nome, Erinaldo. E aí, o Guanaí chegou para mim e disse: olha, eu vou com você para Casa Nova, eu vou comentar o jogo. Tinha um outro menino que ia fazer pista, eu não lembro quem. Disse: certo, eu vou. E aí? Disse: não, você vai narrar. Eu falei: meu Deus, você é doido, Guanaí. Disse: você vai narrar. Não é? Você disse que é o seu sonho? Eu disse: é. Aí eu fui embora narrar. Meu irmão, olha, foi um dos momentos assim, da minha vida foi marcante, né? E aí eu não sabia o retorno. Quando eu chego, era uma cidade de Casa Nova, cerca de, 40 quilômetros, não lembro ao certo, 50 quilômetros distante de Petrolina, já na Bahia. Quando a gente volta, que chega, aí o Marcos Bastos me liga para dizer: bicho, você vai tomar meu lugar. O narrador da casa, né? Era o narrador da casa. Aí, parabéns. Disse: não, cara. E eu quero essa fita. Aí, havia pedido para gravarem. Desculpa. E eu não lembro onde foi parar essa fita cassete. Marcos,
qualquer tempo que sobrava eu ia ouvir, né? Ia se ouvir, ficava né? me ouvindo, narrando ali e tal. E aí surgiram outras oportunidades, acabei indo narrar e é uma coisa que eu sempre queria muito fazer, né? E foi dando oportunidade, e eu fui. Mas nessa história tem uma coisinha também, gosto sempre de lembrar, que uma vez eu era estudante ainda lá na capital pernambucana, e aí eu gostava tanto de futebol e rádio, que quando tinha qualquer folga, minha mãe só soube disso depois, que tinha eu estudava perto, lá na capital, era perto dos campos, né? Ou dos Aflitos, ou do Arruda era um pouquinho distante, ou da Ilha do Retiro. E aí o estádio da Ilha do Retiro estava sendo reformado, não lembro o ano, década de 80, mas foi década de 80, e aí eu fui para o estádio, nunca tinha ido, né, para o estádio, eu fui nesse dia, não estava acontecendo nada, e consegui entrar dentro do estádio. Aí eu olhei para as cabines, né, falei, meu Deus, é ali que os caras ficam narrando. Aí eu fui para lá, ninguém viu, se viu, ninguém me proibiu, subi, era um dia de tarde, e sentei na cabine e fiquei, meu Deus, é daqui que os caras narram. E eu fiquei assim, como me imaginei narrando uma partida. Que coisa. E quando eu fui a primeira vez na Ilha do Retiro narrar o jogo, eu não me contive, isso veio e as lágrimas vieram. Porque veio esse momento, né? Veio aquilo ali. Então eu falei, puxa, como é possível a pessoa realizar sonho, né? Eu achava muito distante tudo isso. E foi assim, eu vivi esses momentos assim, muito emocionante, né? De como um garoto que sonhava tá lá, o estádio vazio, e você fazer o imaginário. Porque a narração, ela exige imaginação da gente. Às vezes você tá, por exemplo, narrar hoje off-tube, você precisa pensar, imaginar, criar um cenário para levar para o ouvinte aquele cenário. Até porque o rádio traz emoção na narração, traz emoção, né? Então, e você precisa desenhar tudo que está acontecendo ali. Por isso que a gente narra com tanta velocidade, para contar como é que tá o jogo, quando tem torcida, como é o comportamento e assim, e vai dividindo isso também com os companheiros que estão na transmissão. Mas foi um momento realmente muito especial, eu gosto sempre de lembrar, de contar isso, porque eu disse isso numa turma de estudantes, olha, é possível essa história de que sonhar e levar a sério o seu sonho e buscar isso não é apenas palavra, não é apenas coisa, né, discurso. Isso realmente pode acontecer, desde que você também saiba como chegar até lá ou vai descobrindo caminhos, descobrindo pessoas. Olha só, Eric, que coisa bacana. E eu tenho mais mensagem aqui. Opa. A do Marivan volta e diz assim: Marivan, eu sou aqui, zagueiro do racha do Mário Flávio. Ah, rapaz! zagueiro, viu? É daquele que não deixa a gente muito fácil, muito paredão, é para aquele zagueiro que não, né? Zagueiro que zagueira, né? Que briga com o atacante, né, Marivan? Um abraço pra você, querido. E ele até diz, quando eu bato uma peladinha com os meninos. Ele diz uma coisa aqui, ele diz, a Rádio Cidade está igual o Real Madrid, contratando só as estrelas. Que é isso? O Mário Flávio e Renata, eu sou apenas uma nuvem que tá passando. Olha, o Paulo Roberto da Cidade Jardim ligou pra cá e mandou um abraço pra Eri, pra mim também, né? E ele tá dizendo assim, entrevista massa, né? Poxa, obrigado. Paulo, né? Paulo Roberto, Cidade Jardim. Tem muitos amigos por ali também. E olha, essa imensa Caruaru. E eu tenho mais gente aqui dizendo ali, o Del de Caruaru diz assim: Eri, primeiro expressar a minha satisfação como ouvinte da Rádio Cidade. Agora vem a pergunta. Você acha que o Campeonato Pernambucano 2021 será mais bonito devido a um time do interior ter sido campeão ou não? Ou não? Isso foi um acaso e vai voltar tudo a ser como era antes? Só teremos um campeão de novo do interior daqui a algumas décadas. Qual é a sua opinião, Del de Caruaru? Del, um abraço para você, querido. Olha, para mim não foi coincidência esse título, né? Muito obrigado a você pelo carinho, viu, Del? E vamos fazer história aqui, contar história junto com vocês. Para mim não foi coincidência, né? O Salgueiro vinha construindo já há um bom tempo isso. Central também construindo isso, o próprio time do Afogados. Então não é coincidência, não é por acaso. Assim como a perda do título, né, de 2017, ali foi arbitragem. Ali erro de arbitragem. Absurda. Aquele Sport Salgueiro, não é isso? Ali foi absurdo, né? Mas também o jogo do Central, a arbitragem, eu não vou puxar a arbitragem aí não. A perda do título também para o Santa Cruz, né, que o Salgueiro teve em 2015. Então o Salgueiro tá há quanto tempo aí entre os 4 melhores, né? Vem aí numa sequência danada. Muito boa. Central também, né? Apesar dos problemas, mas o Central também viveu alguns momentos aí de encostar um pouquinho mais. Eu não gosto de comparar os dois times, os dois clubes. Para mim são situações completamente diferentes.
Uma coisa é você montar um time, você tem dinheiro, pegar do zero e construir a história junto com a cidade, né? Como foi o Salgueiro. Outra coisa é você, hoje, pegar um time centenário, com uma cobrança enorme, com tantos problemas, e é você querer que ele consiga se reorganizar. Mas aí a culpa, para mim, é dos gestores que não pensam o clube enquanto instituição, pensam em clube enquanto time, né? Você olha pro Central, vê um time. Não é um time, gente, isso é uma instituição. Sem dúvida. O Central é uma instituição. Os caras querem assumir o Central como fosse o time que vai disputar o campeonato caruaruense da Liga. Eu vou montar o melhor time, mas não pensa no depois. Porque é um clube, é uma instituição, né? É uma instituição que tem uma marca pesadíssima. Isso é uma outra história que vai numa discussão. Mas eu penso o Central assim, né? Então, essa conquista do título do Salgueiro não foi coincidência, não é? Houve erro de arbitragem que prejudicou o Santa Cruz. Então isso para mim é emblemático para acabar aquela história que só não tem campeão no interior porque a arbitragem não deixa. A arbitragem errou naquele jogo, né? Foi muito claro isso. Mas ninguém vai agora questionar, porque nós tivemos outros erros, claro, contra o próprio Salgueiro. E eu acho que passou um recado para os clubes, né? Olha aí, gente, acabou a desculpa. A desculpa dos dirigentes incompetentes dizer, não, a gente não vai conseguir porque a federação é isso e aquilo. É competência. Contar uma historinha que eu faço sempre questão de lembrar. O Salgueiro, não lembro o ano, foi 14 ou foi 15? Foi, 2015. O Salgueiro tomou uma goleada do Santa Cruz de uma Arruda, salvo engano foi 5-0. E aí eu liguei para o presidente, tinha uma relação próxima, tenho, aliás, graças a Deus até hoje, né? Porque morando naquela região a gente fez muitos amigos nesse mundo do futebol. E aí eu liguei pro presidente, porque eu tinha uma resenha aqui, eu queria dar em primeira mão, né? Presidente, e aí? Ele disse, e aí o que ele? E aí não, o meu treinador continua, não é um resultado. Continua assim, não vou mexer em nada não, ele foi circunstancial. Eu não posso dirigir o time com emoção, eu tenho aqui muita coisa envolvida. Falei, perfeito. Resultado, o time tirou o Santa Cruz da vaga da Copa do Nordeste. É outra coisa importante dizer. Entendeu? O Salgueiro não estava só disputando... Na sequência do campeonato. Exatamente, não só chegando nas finais de Pernambucano, mas é preciso lembrar que ele começou a disputar campeonato de Copa do Brasil e Copa do Nordeste com frequência. Com frequência. Fora a Série B, que você cobriu a Série B dele, né? Cobriu ao lado de Mário Flávio. Ao lado de Mário Flávio. No Premier, nós fizemos todos os jogos do Salgueiro. Foram todos, né? Jogando em Paulista, né? Ademir Cunha. No Ademir Cunha, né? O Ademizão. Isso. Entendeu? Isso. Fizemos todos aqueles jogos. O grande erro do Salgueiro ali foi não ter conseguido jogar em casa. Ah, mas ele não tinha estádio. Tudo bem. Ia ter que jogar fora. O que é que ele fazia? Deixava os meninos treinando lá em Salgueiro, não é? Ou treinava em Petrolina. A CBF bancava as viagens. Ele ficaria lá e treinaria, viria jogar. Mas não. Alugou uma casa em Olinda, Beira-Mar, botou a rapaziada lá. Aí, meu amigo, os caras perderam o foco, fizeram uma campanha horrível. Tem isso também. O Augusto Eventos diz o seguinte... Grande Augusto! Ele diz, fui convidado pelo grande Eri Santos para comentar um jogo ao seu lado. 2010, né? 2010. Ele diz, Campeonato Pernambucano em Caruaru, entre Central e parece que era contra a Cabense do Cabo. Não lembro bem o time. Rádio Cidade, a mais ouvida, Augusto Eventos, maior cuscuz do mundo. Tá lhe mandando esse salve, o Augusto Eventos. Grande Augusto, teve isso em 2010, a gente montou uma equipe de esportes na extinta Rádio Globo, a Globo FM, e a gente fazia isso, convidava. Foi aí que eu conheci Mário Flávio enquanto narrador, aliás, enquanto comentarista. Foi nessa ocasião, foi nesse momento. A gente convidava sempre um personagem. Eu convidava, por exemplo, convidamos Israel. Tem uma história engraçada com Israel. Israel é gigante, né? Claro. Grandão. Torcedor do Central. A gente foi fazer o jogo lá no Arruda. Era Central e Santa Cruz. E aí, Israel, era um bate-papo, como a gente tá fazendo aqui. Eu só não lhe convidei para essas transmissões porque eu não lhe conhecia. Entendeu? Então as pessoas iam recomendando. Fica aí uma queixa. Fica o registro. Tá registrado. Então, eu chamei Israel Filho, Almir Villanova comentou. Vários personagens, né? Um compositor foi comigo para Vitória de Santo Antão. Mas a história de Israel é engraçada, porque Israel é gigantão, um cara grandão, como é o coração dele também. E aí, combinamos, nos encontramos no Arruda, fomos pra cabine. A cabine do Arruda era baixinha, né? Como você faz o jogo sentado, não tem problema. Aí Central vai, faz um gol, Israel comemora, levanta.
bate a cabeça no teto, rapaz. Eu falei, meu amigo, ele gritou na cabine, gol! E subiu. Quando sabe, bate com a cabeça no teto. E aí foi engraçado isso. E a gente tinha isso, tinha esses convites. E aí foi onde eu encontrei Mário Flávio. Mário Flávio foi o único dos convidados a fazer comigo 2 transmissões, que eu gostei tanto, eu digo, olha, eu vou te convidar. Eu conheci a Renata, trabalhava comigo lá na TV Asa Branca, e aí fui conhecendo o Mário, a gente foi fazendo amizade. Foi a partir daí que Mário, né, eu recomendei, né, eu não sou ninguém para recomendar, mas precisava de um comentarista para fazermos um jogo aqui, e aí perguntei, Ari, tem que ter um comentarista aí para fazer no Premiere com você. Eu falei, eu tenho um. Quem é o seu professor, jornalista, Mário Flávio? É mesmo, é. E aí, garanto, fica tranquilo. Com Paulo Moraes, que era quem, né, escalava o pessoal para fazer os jogos aqui em Pernambuco, no Nordeste, aliás, no Premiere. E se você se garante, eu digo, eu não, ele se garante, eu vou ficar tranquilo. Aí Mário foi fazer, então começou essa história que rende frutos dessa amizade até hoje. Perfeitamente. Gente, a gente vai terminando o segundo tempo e vamos para o terceiro. Aqui tem 3 tempos, viu, Eri? Né? Futebol tem 2, mas a Cidade Entrevista tem terceiro tempo. A gente volta em instantes. Fica aí, é só 1 minuto. Você está ouvindo o programa Cidade Entrevista. Oi pessoal, aqui quem fala é o Juninho Santana. E de segunda a sexta temos um encontro marcado com o programa Top Mix Cidade. Uma viagem no tempo com clássicos das antigas. E pra não perder o ritmo, as mais tocadas no Brasil e no mundo ganham um remix na batida dos anos 80. Então fica colado na 99.7 Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Olá pessoal, eu sou Mário Flávio e nós temos um encontro de segunda a sexta, de 6 horas da noite, no programa Conteúdo, a política discutida da forma como ela é, com P maiúsculo. O nosso encontro é às 6 horas e eu conto com a sua audiência. Até lá. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Falou em viajar? Pensou na Coletivo Turismo. E aí, já escolheu seu próximo destino? A Coletivo Turismo te ajuda. Temos uma frota moderna de ônibus, micro-ônibus e van à sua disposição, com muito conforto, agilidade e segurança, além de profissionais qualificados para tornar a sua viagem ainda mais inesquecível e prazerosa. Organize roteiros e planeje já suas viagens com a Coletivo Turismo. Fale com a gente no 81-3721-0505 ou pelo nosso e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar com a Coletivo Turismo. KJ Transporte de Resíduos, atendendo em toda a região, desentupidora de fossas e todos os tipos de resíduos e lavanderias. 81-99903-2805. KJ Transporte de Resíduos, soluções ambientais. Empresa do Grupo Preferencial. Gerenciamento de resíduos industriais, comerciais e residenciais. Ligue e agende uma visita de nossa equipe. KJ Transporte de Resíduos, em Toritama. Telefone 99903-2805. Um casal de jornalistas e uma dupla de advogados prometem um debate acalorado, cheio das mais diferentes opiniões. Mário Flávio, Renata Torres, Marcílio Kumaru e Malu Lacerda se encontram todos os sábados às 10 da manhã com o programa A Hora da Cigarra. A Hora da Cigarra. Na Rádio Cidade. Aqui só não vale perder a amizade. Já estamos de volta com o programa Cidade Entrevista. Uma hora 42 minutos na Rádio Cidade, 1h42 no Cidade Entrevista. Estamos indo para o terceiro tempo do programa de hoje, recebendo a figura do Eri Santos. Agora, novo narrador, nova aquisição para ficar aqui no clima do Marivan, tá?
nova aquisição da Rádio Cidade aqui, olha só, o time do Real Madrid aqui, da narração, do esporte, do comentário esportivo, a equipe esportiva... jogou um peso danado pra gente, né? Colocou, né? Mas assim... E olha aqui, até tem uma pergunta do André, qual a partida que você narrou que mais lhe marcou e por quê? Tem essa daí? Rapaz, tem alguns jogos, mas todos eles foram superados em 2017. Todos eles foram superados em 2017, porque eu tive a oportunidade de narrar jogos do Brasil, né, no Sport TV, fazer futebol no Premier, no Sport TV, para mim foi uma experiência sensacional, né, porque, assim, eu tinha muita curiosidade como é narrar TV, e a gente conseguiu fazer TV e fazia rádio, né? E era um desafio separar, né? Porque na TV você apenas, né, narra o que todo mundo tá vendo, coloca um pingo de emoção no que todo mundo tá vendo, e no rádio você leva, né, as imagens, leva as informações para as pessoas, né? Tu faz ela imaginar. Quem não está no estádio vai imaginar. Por exemplo, dia 19 vamos estar lá em Arapiraca, né? No Coraci da Mata Fonseca. No estádio lá, para o jogo do Jaciobá, Central e Jaciobá. A gente tem que desenhar como é que tá tudo ali para que o torcedor possa... Entrar na atmosfera, né? Entrar no clima, entrar com a gente na atmosfera do jogo. Mas o jogo, aí assim, viveu algumas emoções, mas 2017, aquele jogo aqui, né, do Central contra o Sport, que teve vários elementos, né, em torno daquela partida. Era a expectativa de chegar pela primeira vez, né, numa decisão do campeonato, no modelo de decisão mesmo. Isso. Né? Finalíssima, né? Contra uma fortíssima equipe, tradicional equipe, que todo mundo dizia, não adianta, a arbitragem vai roubar, né? Tinha aquele negócio todo. O estádio lotado, né? Estádio lotado. E tirando os 3 da capital, ninguém coloca mais público em Pernambuco do que o Central. É bom que se lembre isso. Ninguém coloca. Ninguém coloca. Né? Mesmo em momentos assim, estando em momentos iguais, não coloca. E naquele jogo contra o Sport, elemento do dia todo de a gente preparar aquela transmissão, né, no rádio, queríamos fazer diferente. Eu queria ser a rádio a transmitir aquela emoção, a nossa equipe queria fazer o negócio. E a gente criou um ambiente... Aí faltou energia, né, no Nordeste todo, em parte do Brasil nesse dia. O jogo quase não acontece. Encontrei torcedor chorando por volta das 18 horas no restaurante. Eu vi de longe para ver esse jogo e não vai ter, porque faltou energia. A federação estava atrás de gerador, né, não tinha, né, houve um blackout, enfim... E aí todos esses elementos foram levando para quando a bola rolou, meu amigo, o estádio, né? E a cabine do Lacerdão fica numa área em que tem uma acústica impressionante, quase você não se ouve. E o Central faz o gol no momento que vem um spray de pimenta no seu rosto. Aí já viu. Esse jogo, que o gol do Leandro Costa, que esse jogo acho que está marcado para mim como torcedor centralino, e eu estava no estádio. E eu estava, porque assim, eu sou daquele torcedor que preciso do rádio, eu pelo menos preciso do rádio pra saber se o que eu tô vendo é real. O narrador, ele cria pra mim a realidade. E aí quando o Leandro Costa, ele faz o gol e sai correndo, e que tem aquele segundo, aquele instante ainda pra que você gritasse, aquele suspense, foi gol. Sabe? Aquele momento ali, não esqueço mais ali. Aquela dúvida, né? Porque você. Aquela história. O sonho do narrador é cantar o lance todo, detalhado, né? Todo narrador quer fazer isso. Ele quer cantar o jogo. Tanto é que eu vou contar aqui uma história, um segredo. Não sei se é segredo. É segredo de alguns narradores. Que alguns gols que ele sabe que vai ser reprisada a narração, ele vai na redação dele e refaz para poder sair, entendeu? Sair redondinho, né? Para sair redondinho. E aquele gol, se você for prestar atenção, não há uma descrição exata do lance. Eu não consigo descrever, porque eu falo que a bola bate Magrão, que Magrão saiu do gol, e depois eu falo que o Leandro, que a bola tá dentro do gol. Então, era como se eu não estivesse narrando, estivesse ali vendo o jogo com todo mundo, porque não conseguiu separar a emoção daquele momento, de olhar ali para as cadeiras que ficam perto da cabine, e a gente vê aquela emoção daqueles torcedores, gente
dos 10 aos... Aliás, dos 5 anos aos 90 anos ali. Menino. Gente chorando, gente se abraçando. Você não imagina. Na internet até hoje, no YouTube, tem a sua narração lá. Com 2 lances. O lance do gol e o lance dos minutos finais. Os minutos finais, Aqueles minutos finais, ainda mais do que o gol, pra mim, acho que pra muitos torcedores. Aqueles minutos finais. Primeira vez, vamos para a final. Vamos para a final. E aí e o juiz, até o juiz levantar o apito. Até ele dizer que acabou o jogo, foi uma eternidade. Meu amigo, foi 1 minuto. E você falava 49, 50, cada 51. E aí isso criou uma... É inesquecível. Tá? Não é só o gol, né? A gente tem a obrigação de contextualizar todo o momento ali. E você começar a imaginar o que é que o cara que não tá no estádio, o que é que ele quer saber o que é que tá acontecendo. E ali não importava se a bola estava no ataque ou na defesa, o que importava agora era a arbitragem. Exato, né? Se o árbitro ia ou não ia terminar esse jogo, pelo amor de Deus. Pois é. Ô Eri, qual é a sua escola da narração? A gente tá essa é a última grande pergunta. Você de criança já gostava, né? E nesse que você revelou aqui, de ir na Ilha do Retiro, estádio vazio, olhar para a cabine, se imaginar e hoje ser o narrador que é. Mas você, ao fazer isso, desde criança, é porque também ouvia rádio. Ouvia muito, tá? muito. E quem rádio. Você ouvia? Quem são os mestres para você na narração esportiva de Pernambuco? Olha, eu ouvia tanto rádio que eu roubava o rádio do meu avô, pegava umas pilhas, jogava no congelador para que não... Pra segurar... truque, velho, truque. Tem esses truques aí para não perder o jogo pelo rádio, não perder pelo rádio. E quando eu comecei a ouvir, meu tio, meu pai, meu avô gostavam muito de Ivan Lima, né? E meu tio começou a descrever, puxa, eu gosto de Ivan Lima por causa disso. Então eu comecei Ivan Lima, mas eu ainda não tinha muita noção de tudo. E aí veio a era Roberto Queiroz, Jaime Cisneiros, o Adilson Couto, né? Já não está, né? O Adilson e o Jaime, infelizmente, morreram cedo, né? Morte precoce. Quer dizer, pra mim nenhuma morte é precoce, hein? Pra mim não é pra morrer. Mas aí vê, aliás, toda morte é precoce, eu corrigi. Claro. Toda morte pra mim é precoce. Veja, então, o Roberto Queiroz foi, no auge dele, era o meu auge de absorver futebol, de absorver as coisas. Então eu gostava demais de Roberto Queiroz. Né? Aliás, eu sempre gosto dele. Aliás, tive o grande prazer de trabalhar ao lado dele, ao lado de Ralph de Carvalho. Que no dia que eles me chamaram para conversar, para me contratar, eu saí da sala chorando, que não acreditando que eu ia trabalhar com os dois. Porque eram grandes referências na minha né, adolescência, na sua história, na minha história, de alguém de ouvindo rádio, acompanhar futebol. Sempre gostei muito dos dois. E tive o privilégio de trabalhar ao lado dos dois e eram, como pessoas, exatamente aquilo que eu imaginava ser. Duas figuras fantásticas. O Ralph de Carvalho, então, me ensinou tanta coisa e o Roberto também. E aí o Roberto passou a ser, né, o estilo de narração, aquela narração vibrante, que quando a bola vai se aproximando, você cria aquele cenário, e aí a garganta vai ao limite para descrever, porque o torcedor quer isso. Então esse estilo sempre me encantou muito. Mas tem o estilo do Adilson Couto, que pelo amor de Deus, né, ouvir Adilson Couto foi uma das grandes experiências também, tive o prazer de trabalhar ao lado do Adilson também. Mas o estilo, assim, que eu achava que eu queria imitar era o de Roberto, foi essa. Se eu posso chamar de a escola, foi o caruaruense Roberto Queiroz, que, aliás, completou 70 anos essa semana. Que bacana, né? Um grande abraço, a todo vapor. Né? O Garganta de Aço, né? Uma grande figura do rádio brasileiro. Exatamente. Bem, nós estamos chegando ao final, porque daqui a pouco começa o feminino e você sabe. As meninas estão ali, né? É a Renata, é a super poderosa Ana Rebeca, né? E a Laís e a Carol, tá? Então a gente não vai... Olha, você sabe aqui, ele chegou agora na rádio, mas ele já percebeu que quem manda quem manda são as meninas, viu? Não tem nem... Mas, nessa fala final, para lembrar o nosso querido ouvinte, Eri, quais são os teus programas aqui na rádio, como é a tua participação, né? Mostra aí, e até porque tem participação do Eri hoje, tem não tem? Hoje, a gente vai diariamente, a partir de segunda-feira, né? Tentando uma nova roupagem aí com o pessoal a partir de segunda-feira dentro do Futebol na Cidade, a partir das 5 horas. E
Minhas participações também pela manhã com a Renata, assim como também o Vanduí Braga, o Robson e Elson, eles têm participações pela manhã. Mas como nós temos pela manhã 3 horas de jornalismo, né? Então entra os meninos e eu também. Só que a minha participação por volta das 9h40 com a Renata, trazendo algumas informações, algumas atualizações. E outros, né, momentos que vamos criar, além das transmissões. E aí, meu amigo, só nesse final de semana vamos ter, deixa eu calcular aqui, 8 horas de transmissão. Que coisa bacana. Só nesse final de semana. Amanhã, sábado, 3 horas de transmissão com o jogo do Náutico contra a Ponte Preta, né? O jogo nos aflitos. Isso. São 3 horas. A gente abre meia hora antes, são 2 horas de bola rolando e meia hora depois para fechar. E no domingo, a gente começa às 5h30 e só vai parar lá depois das 5h30, tal, 9, 10h30 aproximadamente. Então, a equipe toda, por isso que eu digo, a maior equipe de esportes do Rádio Interior, com esse conteúdo todo levando para o nosso ouvinte. Perfeito. Essa é a proposta. E segunda-feira, a partir de segunda-feira, vai ser uma semana especial dentro do futebol na cidade sobre o Central. Sempre com alguém do Central para debater com a gente, né? Bater um papo ao vivo. É a semana da estreia, É a semana, né, da estreia da Série D do Brasileiro. Então, a gente vai estar com foco aí nesse Central Esporte Clube. Não é o time, é a instituição Central que a gente quer sempre enfatizar, né? Não é só um time, 11 jogadores, mas sim uma instituição de muita relevância para a cidade e no cenário do futebol nacional, não tenham dúvida disso. Gente, tivemos a presença dessa figura Eri Santos, tá? Né? Eu agradeço demais, Eri. Que bacana, né? Ter você na Rádio Cidade e ter você no Cidade Entrevista foi muito bacana, bicho. E passou rápido. Eu que agradeço a você, Marcos, né? Marquinhos, né? Você, Marquinhos. Professor Marco Aurélio, de tanto respeito, de tanta credibilidade. Tá, e você é uma das joias que o Mário Flávio conseguiu trazer para aqui. A gente sabe da importância, do valor que você tem na comunicação, enquanto analista político, mas enquanto analista de tudo, com muita seriedade, sabe? A sua postura, ela é de uma referência para todos que fazem, que acompanham o rádio, porque comentar, né, os temas que você comenta tem que ter muita credibilidade, muita neutralidade, né? São duas coisas assim que poucos conseguem. E eu sempre disse a você e a Mário, admiro muito como vocês conseguem manter esse perfil. E é muito importante isso, e estar junto de vocês a gente aprende muito. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, por esse espaço aqui, cara, contar essas histórias. Eu que agradeço para o nosso ouvinte, né, que entrevista bacana, gente, hoje, né, com o nosso querido Eri Santos, que vocês vão ver hoje no Futebol na Cidade, 5 da tarde, e nas transmissões sábado e domingo, tem muita coisa pela frente, e se Deus quiser, na estreia do Central, né, que você Jaciobá, né, lá em Arapiraca, que você possa trazer, né, uma vitória, narrar uma grande vitória centralina. Gente, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do Fábio Belli e do Juninho Santana, e a Rádio Cidade é uma emissora do Grupo AJS Comunicação. A direção de produção e programação é do jornalista Mário Flávio, a direção de jornalismo é da Renata Torres, a direção administrativa é do Rodolfo Silva e a direção geral é do Adolfo José. A gente se vê segunda, um ótimo final de semana e até lá.